a mais um episódio aqui do Mulheres UOL e hoje eu tô recebendo a Nicole da Casa Sem Lixo, manezinha, né, Nicole? Que é uma coisa, é um achado aqui na ilha. Se a gente for pensar bem a fundo, olha, eu acho que eu devo ter entrevistado só umas 3 manezinhas até agora. Uou! A Nicole é a mãe do Theo e da Nina. Ela é esposa do Paulo, que não gosta que se chame ele de Paulinho. E começou a empreender por conta da maternidade. Ela é uma criativa formada em teologia e designer de moda. Isso. 2 cursos bem distintos, Isso. mas que eu tenho certeza que de alguma forma se complementa, porque Deus está em tudo, então Com certeza. eles se complementam. Então, bem-vinda, Nicole. Obrigada. Estou muito feliz em te receber. E a gente vai falar hoje sobre a maternidade e o empreendedorismo. E eu vou começar com a pergunta que eu fiz ali. Eu disse, não, vamos falar lá no podcast que tu já está entrando num assunto super interessante. Que é por que você começou, né, a Casa Sem Lixo? Qual foi o início aí desse teu projeto? Então, eu estava justamente, tinha acabado de ter meu segundo bebê, na verdade ela já tinha 1 aninho. E eu estava passando por uma transição de carreira, justamente. Eu trabalhava na igreja presbiteriana, durante 12 anos fiz isso, 11 anos até naquele momento. E eu, depois do puerpério, depois de 7 meses em casa, que eu voltei a trabalhar, eu sentia que as coisas não estavam mais fazendo muito sentido, que eu precisava parar e que eu queria estar mais em casa. E aí comecei a desenvolver muitas alergias no corpo, fui no médico, aí o médico olhou para mim, falou, me fez muitas perguntas e aí ele falou assim, olha, tem alguma coisa que está dando muito errado. E as minhas alergias estão todas na pele, né? Essa roupa que tu estás usando tem química, esse esmalte que tu estás usando tem química, a maquiagem que tu usou tem química, o perfume, tudo tem química. Então, nós vamos parar com tudo isso para descobrir o que é que está te fazendo mal. E a gente vai mudar a tua alimentação também. E aí eu fui para casa e fui atrás de produtos mais naturais, porque eu não ia ficar sem nada, né? Eu vivia maquiada, enfim. E aí, nessa minha busca por opções que não me agredissem tanto, eu encontrei o movimento Lixo Zero, eu li Lixo Zero pela primeira vez, e a gente aqui que é de Floripa, a gente recicla há muitos anos, enfim, eu achava que eu tinha uma vida super sustentável. E aí fui conhecer esse movimento mundial, que é o movimento Zero Waste, aqui no Brasil traduz para Lixo Zero, e fiquei muito impactada com aquilo. Fui arrebatada com aquele... Assim, nossa, gente. E o movimento Lixo Zero começou a me trazer muitos dados, estatísticas sobre o futuro. Sobre o mundo que a gente está construindo, né? E uma delas, eu me lembro, vou falar 2 aqui. Nos últimos 40 anos, nós usamos mais da metade dos recursos naturais do planeta. Aí eu tinha um bebê, né? Tu tens um bebê. Tinha um bebê no meu colo, assim, gente. E a outra 40 metade. anos. Exatamente. Quanto tempo a gente tem de saúde integral, ar puro, água potável, comida saudável pra gente comer nesse mundo, né? E a outra era que se a gente não mudar o nosso estilo de vida, em 2050 vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. Aí eu fui lá para a escola, né? Nós somos 70% água, o planeta é 70% água. Se vai ter mais plástico do que peixe na água, ferrou. E aí, por conta, olhando para os meus filhos, olhando para a realidade, fui atrás de dados científicos, esse movimento, assim, gente, preciso mudar o meu estilo de vida. E eu precisava mesmo, porque o Paulo me chamava de meu zumbizinho, assim, porque eu tava um monstro cheio de alergias. E aí comecei a contar e compartilhar com as pessoas à minha volta, família, amigos, né? Sobre isso que estava acontecendo, ninguém conhecia. Ninguém tinha ouvido falar em Lixo Zero, movimento Zero Waste. E a minha mudança começou e eu fui para a internet contar. Então, bom, ninguém conhece. Em português tinha pouquíssimo conteúdo, isso foi lá em 2016. E aí, em 2017, janeiro de 2017, eu criei o meu blog. A minha conta no Instagram, tipo 0. Aí eu fui estudar como que funcionava o YouTube, não tinha TikTok na época, né? E fiquei 1 ano vendo vídeo no YouTube, como que eu crio um canal. Depois de 1 ano e pouco, eu fui pro YouTube também. Tá, entendi, mas deixa eu, pra gente pegar um fio da meada aqui. Então, tu tinha o teu segundo filho, naquele momento, tu tinha quantos anos? Tinha 37. E até aquele momento, tu não tinha empreendido nenhuma vez? Zero empreendedora. Durante a faculdade de moda, eu pensei
no assunto. Só que eu fiz, inclusive, toda a minha coleção final foi para bebês. E eu, na época, para tu ver como essa coisa da sustentabilidade me pegava, me cativava. Eu tentei fazer uma coleção sustentável. Eu fui super desestimulada pela minha professora. Eu sei que hoje as faculdades mudaram pra caramba, mas lá em 2018, 2018, de que a gente tá, já nem sei mais. 2015. 2015. É que eu tô indo pro último ano, que foi quando no planeta Terra. É, no planeta Terra. Não, é que o Theo, 2008, eu entrei em 2010. Quando o Theo nasceu, 2010 que eu me formei. Tipo assim, elas assim, tô louca, imagina, eu queria tecidos naturais, orgânicos, era super difícil, fui pro interior do estado atrás. Eu sei que eu saí da faculdade de modo assim, ó, ai, não quero mais saber, sabe? Então foi o início ali, comecei a pensar na possibilidade de desistir. Entendi. E daí tu começou a empreender sem a intenção clara. Sem intenção clara. Tu fez o blog, daí abriu a conta no Instagram e começou o movimento. Então, naquele momento, tu falou assim, eu tava no puerpério, né? Nossa, eu estou ainda nele, né? Vou terminar até os 6 meses, dizem, né? Nem sei. Tem gente que diz até os 2. Nossa, não, muito tempo, 6 meses, vamos focar. Não, meu bem. Então, é uma fase, assim, que eu vejo, assim, né? Eu sou mãe de primeira viagem, Sim. então eu acho que com o segundo filho, não que não tenha problemas, mas tu já passou por algumas experiências e tu sabe. Quando eu tive o primeiro filho, de repente eu fiquei assim, meu Deus, eu tô, tipo, presa, né? Tu não pode sair correndo, tu tem uma pessoa ali que tu não pode simplesmente largar tudo e sair, tu não pode fazer várias coisas que antes, né, tu faria. E a questão da liberdade para mim foi muito complicada. Tá. Eu só pensava que eu não podia morrer. Ah, é? Eu nunca tive medo de voar. A primeira vez que eu entrei no avião sem ele, depois de tê-lo, né, eu assim, esse avião não pode cair. Eu olhava pro lado assim, esse avião não pode cair. Porque eu sou mãe? Não pode cair, tem uma criança pra educar. Que engraçado, né? Mas o meu pensamento era muito desse da liberdade e como eu sabia zero o que era maternidade. Sim. Mas eu tinha uma certeza, assim, que eu não queria ser só mãe. Eu queria ter um papel também de mãe, entende? Então, eu nunca estive preparada para ser só mãe, ou não só, né? Porque ser mãe é muita coisa, mas ser mãe em tempo integral, ou ser cuidadora em tempo integral. E daí teve essa questão da volta e tal. O que eu queria te perguntar é se isso influenciou nesse sentido. Se tu queria alguma coisa para poder ficar mais tempo com os filhos ou não. Não foi uma coisa assim, tu iniciou o Casa Sem Lixo sem pretensão e daí ele se tornou algo que te deu uma liberdade de tempo e de família? Ou tu teve essa intenção lá no começo? Não, eu não tive essa intenção. Eu sabia que eu precisava transicionar. Que o trabalho que eu estava fazendo ali, ele estava terminando. Entendeu? Tu trabalhava administrativo? Não, eu trabalhava na igreja, eu era pastora da igreja presbiteriana. Pastora. Sim, eu estava à frente, eu era inclusive o cargo maior lá naquele momento, durante os últimos 5 anos eu fiquei. Só que eu entrei para ser uma transição, entendeu? Sempre fui auxiliar, e eu entrei como titular, e aquilo, enfim, depois de 5 anos eu entendi assim, opa, eu preciso... E eu acho que no segundo filho, bom, comigo foi assim, no primeiro filho foi muito parecido com o teu. Eu estava no auge, trabalhando, né? E, enfim, fiquei 6 meses em casa, o Theo só foi para a escolinha com 11 meses, mas eu acho que eu estava mais nessa vibe tua. Com a Nina, eu acho que porque esse ciclo se fechava, eu precisava passar por uma transição de carreira... E aí eu me voltei mais para casa. E as mudanças que estavam acontecendo na minha casa, eu sentia que valiam a pena ser compartilhadas. Né? Como esse era um tema muito novo, ele não é nada novo, na verdade, mas, assim, né, quando a gente joga para o público, ele ainda é um tema muito novo, pouco explorado. Eu digo que o crescimento da Casa Sem Lixo foi grande porque ele tem uma amplitude muito incrível, né? Falar da natureza é uma coisa muito maior do que a gente possa imaginar. Então, com o crescimento desse... O que aconteceu? Eu fui para as redes sociais e foi crescendo. Assim, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Em quanto tempo tu disse assim, cara, isso aqui estourou? Em menos de 1 ano. Depois de 1 ano, estourou. Aí eu comecei a ser convidada para dar palestras. Assim, gente, mas eu sou só uma pessoa que está fazendo mudanças. E aí eu vi como a sociedade carecia desse tema, entendeu? Aí eu tive que abrir
né, um CNPJ. Porque... E esse 1 ano não tinha receita, era a Nicole... Não tinha receita. Mostrando a sua vida. Isso. E aí eu fiz a transição, entreguei meu cargo, né, fiquei mais 1 ano. E aí parei. E fui me dedicar à casa, minha casa, que era a Casa Sem Lixo, né? Que era a prova viva. Isso. Aí eu me lembro que, na época, eu fiz até uma imersão para saber se era isso mesmo. E eu pedi para o céu, né? Eu pedi assim, me dá uma luz se é isso mesmo. E na imersão eu tinha que dar alguns passos, enfim. Eu sei que foi muito incrível. Eu me entreguei naquele trabalho ali de autoconhecimento. Isso terminou num sábado. No sábado seguinte, 7 dias depois exatamente, a TV local mais famosa me chamou. Aí a gente quer fazer uma entrevista contigo dentro da tua casa. Aí eu... Uou! Daí caiu uma ficha. Aí eu, é isso, vou investir. Entendeu? Eu te perguntei a tua idade propositalmente, porque às vezes a gente acha que tem que estar com... Pelo menos eu tinha essa sensação, tá? Tudo resolvido até os 30. Parece que tem que estar assim, nossa, eu tenho que saber o que eu quero fazer pro resto da vida, com família, casada, formada. Então, assim... Primeiro que nada é pro resto da vida, né? Segundo que os filhos, né? Os filhos. Mas assim, tipo, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Não, cara. Inclusive, nós estamos hoje educando os nossos filhos pra instabilidade, né? Eu sou de uma geração onde a estabilidade era muito importante. Acho que tu não, acho que tu menos, não sei. Minha mãe, eu acho que me educou. Te criou pra isso, né? Concurso público, ela me envia ainda hoje. A gente precisa ser estável. E os nossos filhos, não, eles estão já vivendo num mundo da instabilidade. Eles precisam de muita sabedoria para viver. E eu vou te falar que os 40 anos são maravilhosos. É? Meu Deus! Algumas coisas não são tantas, mas assim, a cabeça tá tão melhor. Leve, né? Talvez a gente pare de criticar por umas coisas que são tão difíceis. Por exemplo, né? Essa questão da maternidade, da culpa e de voltar a trabalhar. Eu tive esse momento, assim, porque eu comecei a trabalhar com 2 meses do Pedro. Uau. Então, foi bem, assim, recente. Eu comecei a trabalhar porque eu precisava para mim, não financeiramente. Não era uma coisa que, assim, meu marido poderia manter a casa e tal, mas eu queria fazer algo para além de estar em casa sendo a mãe, a cuidadora. Muitas mulheres precisam até para estar... Quando a gente tá com eles, a gente tá bem, né? 100%, né? Entregando ali o meu melhor para ele. Só que eu vivi aquele período, assim, de culpa. Mas o que eu percebo que com a idade, as coisas, os barulhos internos, a gente consegue silenciar eles mais rápido. Porque eu passei já por várias coisas na vida e que eu fiquei me martirizando por muito mais tempo e não resolvi isso, assim, como a culpa, né? Tão brevemente. E hoje não, e hoje é mais fácil. Então, teve aquele momento de, será que eu estou no caminho certo? E depois passou, e hoje eu trabalho. Eu entendo que é meu filho também, né? Esse trabalho também é onde eu transbordo a minha vida. E passou, e eu passei pela culpa. E daí, quando eu ouço tu falar assim, aos 40 anos é uma fase incrível, eu acho que é por isso. Porque eu olho aqui no teu olho e tô vendo uma tranquilidade, uma serenidade. Tô no caminho, tô fazendo o meu melhor, né? E é tão difícil quando a gente não passa, né? Quando a gente não tem maturidade. Sim, mas eu acho que a gente pode ser mais inteligente, né? E falo isso para as meninas mais novas, que a gente pode aprender com os erros dos outros, né? Sim. A gente não precisa errar para não aprender, sofrer né? tanto, Isso. né? Porque a gente sofre, né? Com 37, então, a Nicole começou a empreender sem querer, porque não sabia que isso ia virar o empreendimento, pelo menos da vida até o momento, é o teu empreendimento da vida, né? E tu disse que tu tem 2 negócios, Sim. O Casa Sem Lixo e o Mercado Sem Lixo. E o Mercado Sem Lixo. Aí isso aconteceu... Que uma coisa puxa a outra. Inclusive, essa semana a gente está comemorando 2 anos. A gente abriu na pandemia. Foi uma outra mãe que numa roda de mães, porque aí, olha que incrível, né? Quando eu tive o Theo tá com 11 anos, eu não tive essa vontade de buscar mais sabedoria sobre maternidade. Eu queria muito também assim, não me fala nada que eu quero sentir, eu quero... Vivi igualzinho. Não me dá livro para ler, não, sabe? Eu quero viver. Foi assim. E com a Nina já foi completamente diferente. Eu tive uma outra gravidez, eu quase perdi... Sabe, foi tudo completamente diferente. A minha fase era outra. Então, eu acho que eu entrei mais na maternidade. Eu acho que com 2 filhos também, a gente mergulha mais. Porque eu tinha um de 5 e uma de 1, né? De meses. E aí, tu, de repente, se vê...
Ah, uma coisa que eu não falei também, muito interessante. Quando a Nina nasceu, que eu fiquei 7 meses em casa, o meu marido teve uma explosão no trabalho dele. Então, eu que era meio que eu que segurava mais as pontas, eu tinha um fixo mais alto, de repente, ele, comigo em casa, ele conseguiu ter mais liberdade para fazer o que ele fazia. E aí, o que me deu mais tranquilidade para também fazer a minha transição, ele falou, Nicole, agora eu seguro, meu medo era assim, e o plano de saúde, né? O plano de saúde. Ele falou assim, fica tranquila, pode ficar tranquila que é comigo agora. Uhum. E aí, eu fiquei tranquila. E pude emergir, fui fazer cursos de maternidade. Um desses cursos eu conheci a Ju, que é minha sócia. A gente estava lá, ela também tinha acabado de ter um bebezinho, a Nina já estava com 1 ano. E aí ela estava também nessa ânsia. Ela ia muitas festinhas de criança, via aquela sujeirada, todos aqueles descartáveis, aquilo estava incomodando. Ela ficou sabendo da casa sem lixo, marcou um café. Daí nasceu uma amizade, e aí ela, onde é que tu encontra as coisas para comprar para tua casa, né? E era super complicado. Tinha as feirinhas, tinha uma lojinha aqui, outra ali, pedia pela internet. E aí a gente começou a sonhar com esse espaço, né? Uhum. Ele é físico, então? Ele é físico e online. A gente vê, metade, na verdade, hoje, nossas vendas, metade física, metade online. E a gente sonhou com esse espaço muito, a gente até considerou a possibilidade de não fazer físico, mas a gente achava que a gente precisava dar para as pessoas essa experiência, entendeu? E isso a gente vive hoje todos os dias. Hoje eu vivi isso. Todos os dias na loja a gente entra alguém, ai, que loja linda. Ai, que cheiroso. Ai, o que é isso? E aí a gente tem a oportunidade de apresentar um mundo para essa pessoa, entendeu? Um mundo mais natural, mais leve, né? Mas eu não tenho que mudar tudo. Não tem que mudar tudo, relaxa, respira. Uhum. Então que bom que a gente não desistiu do físico, mesmo na pandemia. Onde que é o físico? É na Trindade, aqui em Floripa, pertinho da UFSC. Ah, tá. Sei. Legal. E nessa questão eu fiquei pensando assim, né? A Nicole resolveu mudar. E daí foi para casa com essa informação. E daí quis transformar tudo mais natural. E a adesão dessa família? Como foi convencer esse pai? Tá. Convencer os pequenos? Incrível, né? O meu marido é psicólogo. E 1 ano antes da minha mudança acontecer, lá em 2015, um cliente deles indicou para ele um documentário chamado Cowspiracy, A Conspiração das Vacas, que fala muito sobre o impacto do consumo de alimentos de origem animal. Nós não éramos vegetarianos nem nada, e a gente assistiu aquilo, a gente ficou assim, meu Deus. Ali eu esqueço, mas ali acho que foi onde começou. Então, o Paulo já estava comigo, assim, vendo a realidade. E hoje eu estou falando um monte de coisas aqui, mas na verdade foi tudo orgânico, né? Eu lia uma informação, aí eu chegava, Paulo, tu não vai acreditar. Olha só. Então, a gente meio que ia junto, né? Eu me lembro a última vez que eu fiz... Agora a gente voltou até a fazer durante a pandemia, mas a gente ficou quase 5 anos sem fazer nada de carne animal dentro de casa. A gente comia fora, mas não comia em casa. Aí eu cortei um frango, coloquei na mesa, lá em 2016, né? Eu assim... Aí todo mundo na mesa assim, ai, gente... As crianças, né? Eu acho que esse frango não teve uma vida boa. Aí o Paulo assim... Para, o que tá sozinho? As crianças, eu assim, mas é verdade, eu acho que ele não teve uma vida boa. E aí eu me lembro que eu nunca mais comprei, entendeu? Porque eu fiquei porque eu tava muito imersa, lendo, né, sobre aquilo, assim, meu Deus, cara. Então, e hoje vocês são vegetarianos? Eu sou vegana, eu não sou vegana, eu não posso falar que eu sou vegana porque eu uso couro, né? Mas eu tenho uma alimentação, eu como quase nada, como ovo quando tem alguma mistura, assim. Mas eu fiz essa mudança em janeiro. Tá assim, se adaptando. Eu acho que cada pessoa é de um jeito. Tem gente que vira chavinha rápido, né? Eu acho que eu super respeito as pessoas nesse sentido. Mas para mim aconteceu agora em janeiro. E é isso. As crianças não são, Paulo não é. A gente come muito em casa, quase nunca tem. Né? Na pandemia a gente voltou a comprar algumas coisas porque a gente não podia sair, né? E eles comiam e eu comia já pouco. Mas daí eles comem fora de casa, assim. Vai na casa da avó, vai na casa... Mas né? o dia a dia deles é sem carne. Se come em casa, sem carne. Sem carne. E para eles tudo bem, assim? Tudo bem. Tá. E em relação ao lixo, especificamente, assim, como é que eles lidam com... Então, aí quando a gente começou esse processo, né, eu falei pro Paulo, pelo que eu tô lendo, a gente tem que conversar com o nosso lixo. A gente tem que entender o que tem lá dentro, né? Porque
E aí a gente, então durante uma semana a gente não vai botar nada pra fora. A gente morava num condomínio, enchia qualquer sacolinha de banheiro, eu já botava tudo pra fora, Sim. né? Esse era um padrão, né? E aí, assim, não, a gente não vai botar nada pra fora. A gente vai vai fazer um bate-papo com o nosso lixo. Aí depois de uma semana a gente colocou no chão da sala. Claro que o lixo molhado, o lixo de banheiro, a gente não fez isso, né? Mas assim, todos os recicláveis, tal, a gente botou e a gente começou então a ver o que a gente estava consumindo que estava gerando tanto lixo. Porque eu me lembro na minha infância, não tinha lixeirona na casa dos meus pais. Eu cresci na década de 80, né? Início da década de 90, adolescência. Então assim, eram umas lixeirinhas pequenininhas. E de repente, a gente hoje depende tanto de uma indústria onde tudo é embalado, e muito embalado, né? Porque uma embalagem não é o suficiente. Então, eu comecei esses questionamentos começaram a surgir, né? Meu Deus, cara, é muita embalagem que a gente abriu e acabou e já jogou fora. Joga fora, sim. Né? E já jogou fora para onde? Aí, quando a gente vai olhar para as estatísticas, nós reciclamos de 2 a 3% no planeta. No Brasil, 2 a 3%. Em Floripa, 7%. A gente fala jogar fora, mas não tem um fora do mundo, né? Vai continuar aqui. E a gente não dá conta de reciclar. Ah, mas reciclar não é bom? É ótimo. Só que as cooperativas, elas não dão conta de reciclar no mesmo ritmo com que a gente consome, entendeu? Ou tem que ter mais também, menos produção e também mais pontos, Exato. Né, de reciclagem. Mas é muito... A gente... Pensa, dá uma olhada na tua lixeira na tua casa. Sim. Entendeu? Ontem não tinha nada. Hoje, já tem muita coisa. Exato. Com certeza. Todo dia tem lixo para descer, né? Todo dia? E para onde que vai? É realmente ter essa consciência, né, do que acontece. Não sou uma pessoa que tem essa consciência, acho incrível, estou aqui para aprender e me colocando bem nesse lugar de tenho muito a melhorar. Mas realmente a gente não toma consciência, a gente entra num automático e começa a viver. E daí tu recebe lá um MacBook, por exemplo, e eles focam naquela embalagem que é, né, tem 3.000 coisas ali e de repente tu abre, tu vê aquilo, tu tira e aquela caixa é inútil, né? Se ela pelo menos ela fosse algo que pudesse ser usado, né? Depois. Olha, eu vou te contar que eu uso para fazer divisórias em gavetas. Pode. A caixa a gente tem que guardar, né? Vai que se um quiser, dia isso. precisa. Exato. Mas é justamente essa lógica que foi imposta sobre nós e que a gente tá no piloto automático. E que lá em 2016 eu fiz o quê? Eu puxei o freio de mão e falei assim... Então, a primeira coisa que eu falo assim, conversa com o teu lixo, vê o que o teu lixo está falando sobre você. Que foi para cuidar de ti em primeira mão. E, inclusive sobre as minhas escolhas, né? Ó, tô comendo muito industrializado. Eu me lembro que quase na mesma época eu fazia yoga com uma moça que ela era engenheira de alimentos. E aí ela falou assim, eu tô repensando toda a minha carreira. Eu assim, como assim? Porque eu fiz uma faculdade para eu mudar os alimentos, para eu fazer com que os alimentos durem não sei quanto tempo, né? Toda a faculdade dela foi feita para alimentar uma indústria horrível. E ela falou assim, hoje eu não como mais do que eu crio. Porque o que eu crio não é comida. É um alimento industrializado, não é comida. Sim. Entendeu? E a gente... E é muito louco quando a gente começa a pensar nisso. O alimento está em prol da indústria, né? O durar mais, ele não está em prol da tua saúde, né? Sim. Eu até entendo assim, ó, temos uma guerra, né? Como está acontecendo agora. Então, a gente precisa enviar comida para essas pessoas. Meu, que maravilhoso que a gente tem uma tecnologia, pessoas que estudaram para fazer isso acontecer. Entendeu? Mas isso não é a regra. Sim. E isso virou a regra. Não precisa ser não precisaria ser o nosso dia a dia, mas ele é, né? Exatamente. Quando tu fala assim, isso não é um assunto muito, ainda é novidade, não é novo, mas é, de certa forma, novidade, porque provavelmente tomar a decisão de fazer uma casa sem lixo também é um super desafio. Né? Porque tu tem que se colocar realmente no movimento de olhar para o que tu consome, de olhar para o que tu descarta, de abrir mão de coisas que tu gostava. Eu imagino quantas coisas que tu curtia que tu deixou de consumir, porque a sustentabilidade talvez para ti seja um pilar mais forte do que Exatamente. Né? Então, tomar essa decisão de fazer uma casa sem lixo também é algo desafiador. Ainda mais para uma mãe de 2 filhos. Mas quando a gente vai para o movimento lixo zero, que a gente entende o que é o zero waste, né? Em inglês seria desperdício zero, na verdade. É quando a gente começa a tratar as coisas, a gente dá até mais valor para as coisas, sabe? Porque não que a gente vai
que MacBook maravilhoso. Não, mas assim, pô, eu trabalhei pra caramba, eu comprei isso daqui, eu vou fazer isso aqui durar, eu vou cuidar bem disso aqui, entendeu? Isso faz parte da minha vida, né? E eu não vou precisar comprar tão cedo eu vou... Então, assim, tu começa a comprar uma roupa melhor, tu começa a pensar no que tu coloca na tua pele, o tipo de comida que tu comes, né? E o que envolve aquilo tudo, por que envolve, sabe? Então, e o desperdício zero é o seguinte, é quando a gente evita literalmente o desperdício. Então, tá, para eu comprar isso daqui, realmente precisa de tanta embalagem? Será que eu não posso... Eu me lembro, eu já comprava a granel. Floripa parece que é o capital do granel, né? Tem muita loja granel. E eu comprava no meu bairro granel. E aí eu vi que essas Zero Wastes dos Estados Unidos, de fora do Brasil, compravam com seus potinhos. Aí eu fui lá na dona da loja, assim... Se eu trouxer os meus potinhos, tu coloca, né, as coisas que eu compro no potinho? Coloco, mas por que tu compraria nos teus potinhos assim? Não, porque eu não quero... O lixo. Eu não quero plástico, que vai chegar em casa, eu vou jogar fora. Não vai ser reciclado aquele plastiquinho ali. Legal. Aí... Sabe? Comecei a fazer assim. Então, é realmente pensar fora da caixa. E eu sempre falo assim, ninguém começa com uma casa sem lixo. É um processo, né? E também assumir a responsabilidade que pelo menos você vai pensar em como fazer melhor, né? Que eu acho que ouvindo a tua história, foi isso que você fez. E foi aos poucos, provavelmente, né? Hoje... Tu deve estar muito melhor do que a Nicole 2016. De 2016, que começou esse movimento, e muito mais orgulhosa das tuas escolhas, Sim. porque elas são mais conscientes. Sim. Porque eu entendo que a gente faz escolhas que não são nossas escolhas, a gente é acabado, assim, vou lá e compro, jogo fora, nem presto atenção. Total. Ter essa, tomar para si essa consciência também é tomar a responsabilidade. Isso, e por isso que eu decidi empreender e abrir uma loja. Né? Porque eu queria que as pessoas... Tem muita gente que é visual, que quer experimentar, né? É difícil, às vezes, para uma mulher pegar um shampoo em barra e dizer assim, como que eu vou lavar um shampoo com uma barra? Né? Sempre apertei, Meu fiz Deus, aquela monteira de espuma. Exato. Então, a gente decidiu fazer isso e deu super certo. A loja está indo super bem. Por quê? Porque é uma loja necessária. Ela não existia, ela existe... No Brasil, acho que não existem 10 lojas como a minha. Mas tem um time bom aí, né? Porque a gente tem um movimento... Tu falou de um movimento, mas e o movimento minimalista? Ele vem, né? A crescente do vegetarianismo ou do veganismo também vem nesse sentido, né? De menos agressão ao planeta. Se a gente for pensar no empreender em si, eu estou empreendendo num negócio que está crescendo, está em franco crescimento. E o time é perfeito. Isso. Né? Porque eu tô à frente, né? Eu tô alguns passos Começou na frente. mais a plantar antes, né? Então, de certa forma, conseguiu fazer de uma situação adversa, que foi, né, o estresse do puerpério, a tua fase mais complicada em relação à alergia. Sim. Uma forma de empreender ou de começar um novo negócio. Eu acho isso muito legal. Nicole, queria te perguntar uma coisa em relação, principalmente para falar com aquela mulher que às vezes escuta e eu recebo algumas mensagens assim, escutei isso e agora eu dei um primeiro passo nessa direção aqui na minha carreira, porque como eu te falei, às vezes eu acho que as pessoas acham que estão velhas demais, que não podem fazer uma mudança, e daí tu começou a empreender com 37, mas hoje tu, né, vive a maior parte do digital. Queria entender isso, assim, como é que funciona? Tu tem uma loja física, tu tem o teu conteúdo digital, há quanto tempo tu vive só do digital, por exemplo, que tu pôde se libertar e dizer, não, esse negócio deu certo mesmo? Então, na verdade, eu vou ser bem sincera contigo, eu acho que nesse sentido eu fui um pouco lenta demais. Eu demorei eu já tinha que ter criado meu curso vai sair esse ano, né, Dani? Aí a Dani tá me ajudando muito nisso. Eu demorei muito, há anos que as pessoas pedem, né? E aí vem a Nicole que tem medo, né, de fazer acontecer. Enfim, ela existe, ela também está em mim. Então, eu acho que o meu livro já poderia ter saído, entendeu? Sim. O meu podcast, que eu prometi para os meus... Vai ter podcast esse ano. Tá no estúdio. Então, quem sabe vamos usar esse estúdio, que lindo.
Então, eu acho que eu posso avançar muito mais. Mas o que aconteceu? Eu aprendi muito, né? Porque eu aprendi na garra, assim, na raça, fazendo e vendo crescer, como é que faz. E aí, na loja, aconteceu de eu também... a minha sócia, ela trabalhou em banco durante muitos anos. Então, ela vai toda para essa parte do administrativo e eu continuo com a parte do criativo, que é essa parte que eu gosto. Mas eu sinto uma coisa muito assim, né? Eu sei que existem métodos e tal, mas... Como eu trabalho com isso todos os dias, eu já tentei até com a Dani a fazer as planilhas e tal, mas eu sinto que quando eu vou muito pro mecânico, eu perco a minha criatividade, porque eu sou muito criativa, né? Linha editorial, essas coisas. Sabe assim, se eu engesso muito... Perde a tua essência. Eu perco. Então, eu preciso muito... Eu tenho uma agenda, eu sei mais ou menos o que está acontecendo, eu não tô fora do planeta, né? Mas eu preciso sentir muito, sabe? Eu entro na loja assim, ai... E tu trabalha todos os dias na loja física? Não é Eu trabalho todos os dias na parte da manhã, final da manhã, e 2 dias na semana eu vou à tarde. Quem quiser ver a Nicole, então pode ir lá nesse horário. Pode, das 11 ao meio-dia e na terça e na quinta, às vezes da tarde eu tô lá. Eu ouvi uma coisa que eu achei muito legal, é que o Theo tem 11 Isso. E a Nina? 7. E daí tu falou assim, a gente cria eles hoje com outra perspectiva, até porque para vocês, né, que estão nesse movimento mais orgânico, mais de empreendedores e, enfim, entendem que o digital funciona, é fácil enxergar, pô, que tem resultados, né? Não vou incentivar o meu filho a procurar uma vida estável se ele pode conquistar o mundo. E daí eu queria saber o que vocês fazem para isso, assim, para incentivar o empreendedorismo, além do exemplo, né? Sim. Que eu acho que é o maior incentivo. Se vocês têm algo assim, eles têm um dinheirinho próprio, eles têm algumas atividades que são deles, tem alguma coisa assim específica? Eles ganham mesada por semana, não é mesada, né? Não seria mesada. É por semana. E uma vez, semanada. É uma semanada. Eu li uma vez que na Alemanha eles ganham de acordo com a idade. Então o Theo ganha R$11 por semana e a Nina ganha R$7 por semana. Entendeu? E ela não fica chateada? Não, ela tem 7 anos, né? Um dia ela vai ganhar 11. Então... Eles administram. Eles administram, mas a gente conversa sobre isso abertamente, né? Tipo, agora ele quer comprar um telefone celular X. E a gente vai viajar provavelmente no final desse semestre próximo. E a gente tá falando, cara, tu quer mesmo comprar um celular que não vai te dar muito a mais do que esse que tu já tem? Que ele tem um velhinho nosso lá, né? Que é dos dois, na verdade, que a gente não incentiva muito. Aí estamos negociando. E daí ele quer um estágio na Casa Sem Lixo. Ele quer um estágio, é isso, ele quer. Ou no mercado. E o Paulo lançou um livro agora num dos trabalhos dele. O Paulo deu para ele, parece que ele vai carimbar. Tem muitos livros para ele carimbar, ele negociou um valor com o pai dele. É um trabalho operacional. Isso. O começo é sempre assim, né? É operacional. Uhum. E quais são os próximos passos aí da Casa Sem Lixo? Eu ouvi livro, eu ouvi podcast, eu ouvi não quero nada, eu, né? É isso mesmo. Vai sair o curso, vai sair o podcast um pouquinho antes do curso e o meu livro é um processo. Ele já terminei ele, eu já decidi que não queria. Mas sabe aquela frase antes feito que perfeito? Uhum. Então vai ser na hora que tiver que ser. E ele conta a tua transição? Ele conta... Essa é a minha pergunta. O que as pessoas querem ouvir? Inclusive, se você estiver no YouTube, você pode escrever nos comentários isso. O que as pessoas querem ver? Na verdade, o meu conteúdo, ele tá aí, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu falo sobre ele toda semana. Uhum. Então, a maioria do meu conteúdo, as pessoas já, se elas quiserem, elas têm acesso. Só que, claro, as pessoas querem compilado. Então, eu não sei se as pessoas querem saber do meu processo ou saber como fazer a sua casa. Essa é a minha decisão. Eu acho que é o seu processo para ela poder modelar, porque, né, acho aqui, Pamela... Bom eu quando eu conversei com a Dani, ela não me sugeriu o tema, né? Eu olhei para o teu perfil e eu entendi o que eu gostaria de saber muito, né, da Nicole. Legal. E eu acho que essa questão de transformar a Casa Sem Lixo em um negócio, de realmente levar isso para a família, né, são tudo coisas que... Como? Né? De que jeito? E o teu processo é uma forma de
Eu escuto tua história e por ela eu modelo a minha. Então... As pessoas conectam com pessoas, né? Elas não conectam com coisas, né? Ontem eu fiz uma pergunta para uma especialista em marketing e tal, eu perguntei um pouco isso, né? O podcast, ele é uma mídia que está em alta por uma razão, né? As pessoas estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Elas estão indo para a academia escutando alguma coisa, elas estão indo no banheiro e todo mundo vai no banheiro com o celular e estão escutando alguma coisa. Então, as pessoas se habituaram a consumir mais conteúdos rápidos. Então, é por isso que o podcast, o videocast, ele está em alta. Então, observar, né, o que está acontecendo, estar atenta à tal da nova economia, né? O que é nova economia? Para mim é isso, é o que é necessário nesse momento. Assim como tu olhou para uma questão que foi totalmente tua, né? Eu preciso de coisas mais naturais para o meu corpo não reclamar tanto, porque o corpo reclama. E, de repente, tu entendeu que muitas pessoas estavam carentes. Exato. Né, desse movimento e começou e transformou isso num negócio. Isso é estar atento à nova economia. É verdade. Né? O teu negócio faz parte de uma nova economia. Nicole, adorei o papo. Queria te perguntar, assim, para a gente fechar, mulheres UOL, né? Quando tu pensa UOL, é muito... A gente traz o quê, né? Essa é uma boa pergunta. Quando eu falo mulheres UOL, o que vem na tua cabeça? Mulheres fora da curva, mulheres que estão pensando fora da caixa. Mulheres que estão pensando fora da caixa. E eu acho que, principalmente, o teu servir, né? Qual é o servir da Nicole hoje? Né? Se tu fosse definir em uma frase. Mais de 80% do meu público é feminino, né? Então, eu acho que eu sirvo muitas casas. Famílias. Né? Muitas famílias. Meu objetivo é que essas famílias mudem de rota, né? Do jeito delas, no tempo delas. Mas esse é o meu servir, é inspirar outras famílias para, pelo menos, repensarem. Sem julgar, né, o passo aqui. Eu te entreguei um presente, falei assim, será que ela vai ficar, né, por causa do papelão e tal? Então, eu acho que é isso. Eu vejo isso em ti, assim, essa questão do não julgamento, de entender, assim, eu também já tive aí nesse teu lugar. Sim, né? Exato. De consumir muitas coisas e hoje eu sou só um pouco, talvez, mais consciente. Isso com as crianças acontece direto, né? Do tipo assim, a gente vai chegar numa festa de aniversário, a gente vai chegar numa casa que é assim, assim. Quando elas eram menorzinhas, eu chegava, mãe, né? Aí a gente respeita tudo que a vovó te oferecer, você vai comer, não tem problema, né? Nós vamos... Isso eu acho legal, porque, né, são realidades diferentes. Sim. De repente, tá lá em casa, não pode, não é que não pode, né? A família tenta ir por um consumo de lixo menor e tal, e daí chega no meio social, não vai se comportar igualmente, né? Se vocês estão pensando fora da curva. Exato. Né? Então, eu imagino eles falando. Não, passou alguma situação assim várias da escola, tipo, da Nina fala assim, a minha mãe não ia gostar nada disso. Nada disso. Eu vejo vocês no Instagram, eu consigo ver ela falando assim. Uma coisa que eu achei muito legal que tu mostrou esses dias foi um quadro para eles de tarefas e tal. E daí tem uma parte em inglês que ele treina, isso, né? Um versículo. E ali eu vi vários pilares, né? A espiritualidade, a família, né? O aprendizado. Sim. Então, achei muito legal. Realmente, você e a sua família são muito inspiradores. Obrigada. Nicole, eu quero agradecer. A gente estourou um pouquinho nosso tempo, né? Eu tô sem meu celular aqui, mas assim, é uma honra te receber, mas principalmente de ter a tua abertura, né? De falar realmente sobre como tu começou e de inspirar as mulheres que estão com medo de dar o primeiro passo, de botar o pé no rio, né? Antes de ele realmente se abrir, para conseguir fazer alguma coisa diferente nas suas vidas. Amém. Muito obrigada. Obrigada. E até o próximo podcast. Até. Tchau, gente.